Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Suas Conversas. Eu sou a Ana Carolina e estou aqui para conduzir uma conversa para lá de especial. Eu sou uma mulher branca, de olhos castanhos, cabelos castanhos com luzes, estou vestindo uma blusa preta e usando um batom marrom. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito esperado. Nós vamos falar sobre a política de assistência social no atendimento a pessoas em situação de rua. Mas antes, eu já quero te pedir para deixar um like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho, beleza? Nos ajude a fazer chegar esse conteúdo para o maior número de pessoas. E se você tem algum tema que gostaria de ser abordado nas suas conversas, manda pra gente. O link para sugestões estará disponível na descrição desse vídeo. Então vamos lá? Bem, o tema de hoje é bastante sensível, mas muito necessário de ser abordado. Vejam só. Em meio ao ritmo frenético das cidades, há uma realidade muitas vezes invisível, mas profundamente presente: a população em situação de rua. São histórias vivas, com nuances únicas, enfrentando desafios diários sob o céu aberto. Entre sorrisos perseverantes e olhares que contam mais do que palavras, há uma humanidade resiliente que merece nossa atenção e compaixão. E para atender essa população tão diversificada, é importante conhecer essa dinâmica e adotar estratégias também diversificadas. Oficialmente, de acordo com os dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, o Brasil, até agosto de 2023, tinha pelo menos 227 mil pessoas em situação de rua, assim registradas no Cadastro Único. Dessa forma, a Política Nacional para a População em Situação de Rua considera população em situação de rua um grupo heterogêneo de pessoas que possuem em comum a pobreza extrema, vínculos familiares rompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia convencional ou regular, e que utiliza áreas públicas como espaço de moradia ou de sustento de forma temporária ou permanente. E com uma abordagem humanizada, os profissionais da assistência social que atuam com pessoas em situação de rua buscam estabelecer vínculos de confiança e respeito com esses cidadãos tão marginalizados. E para falar sobre esse assunto, temos uma convidada muito especial. Hoje eu estou aqui com a Aline Pinho. Ela é especialista em assistência social, psicóloga e mestre em psicologia. Aline, seja muito bem-vinda. Obrigada, eu queria agradecer o convite, né? É sempre muito importante para a gente estar falando sobre esses temas que a gente atende, e esse especial é um bem, né, especial. Eu sou uma mulher parda, de olhos castanhos, meus cabelos são pretos e cacheados, eu tô com uma blusa branca e um batom cor da pele. Maravilha, Aline, é um prazer ter você aqui com a gente, viu? Vamos começar? Sim. Então, a primeira pergunta, eu queria, na verdade, te pedir para falar um pouquinho para a gente sobre as vivências da situação de rua e os aspectos gerais que perpassam essas situações. São situações assim, os contextos de rua, eles são contextos muito variados, né? E são contextos de muita vulnerabilidade e risco. Porque, como você falou, é céu aberto, né? Então, você não tem proteção, você não tem limite, você não tem salvaguarda. São situações, muitas vezes, de baixo acesso. Então, extrema pobreza, dificuldade de conseguir algumas coisas. Embora seja também um lugar onde essas pessoas conseguiram algum recurso nas suas necessidades imediatas. Então, a gente pode entender que são pessoas que elas têm tão pouco acesso que essa rua, que é esse lugar vulnerável, ainda foi o lugar onde ela conseguiu, ou pedindo, ou, né, de alguma forma, na comunidade ali, ter acesso à alimentação, algumas questões nesse sentido. Então, esse espaço, ele é contraditório porque ele é isso, né? Ele é esse conflito de você não ter, vai dormir no chão, vai dormir desprotegido, e ao mesmo tempo é onde essas pessoas que estão com tantas dificuldades conseguem ali alimentação e algumas coisas nesse sentido. Algumas pessoas acabam indo para as ruas por essas dificuldades, né? Por N histórias, como você falou, e acabam conseguindo ali resolver algumas necessidades e vão se adaptando a essa dinâmica da rua também. Então a gente percebe que com o tempo vai ficando cada vez mais difícil sair desse espaço e voltar para uma outra situação, né? Então é bem complicado. Então, ainda que eles estejam numa situação bastante difícil, complicada, de extrema pobreza, ali ainda eles conseguem algum tipo de recurso. Sim, a rua tem essa dualidade, né? Você tá na rua e tem essas dificuldades, mas ao mesmo tempo você começa a se integrar e começa a entender um pouco.
É por isso que essa dinâmica é tão complexa. Sim. E aí fica difícil quebrar o Sim. ciclo, digamos assim, né? Aline, e quais são as populações em situação de rua? São grupos muito heterogêneos, né? Quando a gente fala em população de rua, a gente pensa que é uma população um tipo só, né? Uhum. Que é aquela pessoa estereotipada que a gente pensa em situação de rua. Mas a gente tem grupos de pessoas que trabalham na rua ou têm alguma atividade informal na rua, como os catadores autônomos, que usam esse espaço para fazer essa atividade. A gente tem pessoas que estão na rua há uma vida e que cresceram na rua, né? E que tem ou pessoas que estão há mais de 5 anos, que a gente fala que são situações crônicas de rua, né? A gente tem pessoas que são migrantes agora, que é um grupo muito grande que a gente vem percebendo, pessoas que vêm de seus países por situações difíceis lá e acabam ficando em situação de rua aqui. A gente tem famílias que tiveram dificuldades e agora na pandemia a gente teve um boom de crises, então a gente tem famílias que por algum motivo perderam suas casas ou suas moradias e acabam indo para a situação de rua. E aí você tem crianças que cresceram na rua, crianças que foram para a rua porque viviam situações de violência em casa. Então muitas vezes a gente acha que a rua é um lugar muito perigoso e ela tem muitos riscos, mas às vezes a casa desse adolescente ou dessa criança também era um lugar que para ela não era seguro. Então assim, a gente tem diversas populações que transitam na rua e que precisam de atendimentos diferenciados, que precisam de compreensões diferenciadas, né, pra gente conseguir lidar. E não é, então, aquele grupo específico estereotipado, igual você falou, né? Às vezes a gente tem uma visão errada mesmo de quem está em situação de rua, mas existem diversas histórias. Diversas histórias e diversas necessidades. Que eu acho que isso que é importante, especialmente pra gente que atende, é entender que as necessidades são diversas, né? Sim. E é um público que às vezes a gente esquece que a gente desumaniza essas pessoas, né? Esquece que são pessoas que têm vontades, que têm desejos, né? Às vezes a gente tem conversas com pessoas que falam assim, mas eu fui lá e ofereci tal coisa e a pessoa não quis. Essa pessoa perdeu o direito de não querer. Ela perdeu o direito de não gostar de banana. Ela não deveria aceitar tudo, né? Tem que estar disposta a aceitar ela tudo. tem que estar disposta a aceitar tudo e do jeito que a gente... Então isso é uma dificuldade que a gente tem também quando pensa nessa população, né? São pessoas que têm desejos, que têm vontades, que têm necessidades específicas. E aí, pegando já o gancho disso, a gente acaba tendo muitas crenças, né? Sim. Com relação à população em situação de rua. E aí você pode falar um pouquinho sobre elas? Sim. Geralmente a gente tem aquela ideia de que a população em situação de rua é aquela população agressiva, que tem um vínculo muito forte com o uso de substâncias psicoativas. E é claro que isso existe, esse uso, mas a gente tem como eu falei, é heterogêneo. Então, assim, tem uma série de questões. E geralmente a gente olha essas pessoas pela nossa perspectiva, então pela nossa história. E as histórias são diferentes, né? As necessidades dessas pessoas são diferentes, os desejos dessas pessoas são diferentes. Então é importante que a gente lembre dessa humanização da pessoa que está em situação de rua, né? Desse lugar. Então, às vezes a gente pensa assim, se tiver uma oferta de um abrigo ou um trabalho, ela vai sair da rua. Ou se ela não sair é porque ela não quer, é porque ela não tem esse desejo. Porque a gente quer que ela saia do nosso jeito, para aquilo que a gente acredita. Então a gente tem muita dificuldade, por exemplo, de encaminhamento de uma pessoa em situação de rua para uma situação de trabalho, que muitas vezes é uma situação de trabalho fechadinha, limitada, que você vai entrar tal hora e sair tal hora, que tem a convivência de tal jeito. E para uma pessoa que está há muito tempo em situação de rua, isso é um pouco diferente, ela tem uma outra dinâmica de vida, né? O dia dela, ele está dividido de uma outra forma. Então ela vai precisar de uma situação de trabalho que tenha um suporte para ela se compreender naquele ambiente. Então, por exemplo, às vezes a gente fala, ela vai morar e vai sair da rua. E às vezes você vai acompanhar uma pessoa que vai atender uma pessoa que morou na rua e vai chegar na casa que ela tem agora, ela tem uma dificuldade nas tarefas diárias. Porque as tarefas diárias dela não são aquelas tarefas que estavam dentro de uma casa. Eram as tarefas de sobrevivência na rua. E isso é muito diferente. Então, lavar roupa para ela, ou ver que roupa ela vai usar, ou lidar com as compras diárias, com as contas, é um outro processo. Então, não é só uma questão de ela não quis sair da rua, né? Isso foi ofertado e ela não quis. De fato, a gente não pensou nas necessidades daquela população. A questão da agressividade, por exemplo, que é uma coisa que a gente percebe muito, né? Se a gente lembrar que essa pessoa está na rua e que para sobreviver na rua ela teve que desenvolver algumas habilidades, é possível que ela seja um pouco mais reticente a contato, né? Até para se defender.
Então a forma dela se comunicar, a forma dela conseguir as coisas, a forma dela pedir as coisas, em alguns momentos ela teve que ser diferenciada, foi uma comunicação diferente. Então tem todo um processo para a gente conseguir compreender essas necessidades e essas questões que são muito peculiares ali. Então, assim, a rua ela tem regras de convivência diferentes, ela tem limites diferentes, né? É difícil quando a gente quer colocar isso dentro da caixinha do que a gente já tem estabelecido. Eu achei interessante você trazer a questão das rotinas diárias, né? Sim. Que às vezes pra gente é tão comum, né? Já tá no nosso dia a dia, já tá tão automático. E a gente não pensa nesse período de adaptação, né? A pessoa foi acostumada de uma outra maneira, uma maneira de sobrevivência mesmo, né? Ela teve que aprender a sobreviver. Tem grupos que estão na rua que já tinham essa vivência e tem grupos que estão na rua que não. Então, assim, a gente vai ter públicos diferentes que vão precisar se adaptar de uma forma diferente. A gente tem públicos, por exemplo, pessoas idosas que viveram uma vida inteira nessa rotina, né, não da rua, e que ao final, como eles não tinham uma rede, acabaram precisando de cuidados e acabam indo para a rua. É um público diferente de uma criança e adolescente que cresceu na rua, né? E que a família viveu isso por muito tempo. Porque a gente às vezes olha e fala, é só promover o acolhimento, precisa ter lugar, abrigo e tudo. E não é tão simples, né? Não é tão simples. É realmente um olhar as diversidades. E isso dá até para a própria pessoa em situação de rua, quando a gente coloca esse lugar, pode dar a sensação de fracasso mesmo, de não conseguir atingir aquela expectativa que foi criada para ela, mas que não foi criada a partir da demanda dela, do desejo dela, da necessidade dela. Então é bem importante que a gente tenha esse cuidado, assim. E aí, Aline, diante disso, quais são os desafios enfrentados por essa população e também pelos profissionais que atuam nos serviços de atendimento a esse público? A gente tem alguns grandes desafios, né? Imagino que não são poucos. Não são poucos. Porque é isso, assim, lidar com essa população que está na rua, que tem essa comunicação diferenciada, né, que tem esse trato, que pode ter ou não esse trato, entender essas necessidades que são muito particulares e que são diversas, que são heterogêneas. Então é uma população que às vezes muitas vezes ela não é bem recebida onde ela vai. Às vezes ela está na comunidade, o suporte é bacana, e em seguida pode virar um suporte, pode virar um conflito. Isso acontece também nos serviços que essa população vai. Às vezes o serviço recebe a pessoa em vários lugares, ou enfim, e tenta adequá-la à demanda daquele serviço, à oferta daquele serviço. Então essas pessoas elas podem ter uma descrença nos serviços, né? Aquele serviço não a atende. Então a gente tem uma dificuldade de adesão muitas vezes. A gente tem uma dificuldade de entender que ali tem uma oferta que é para ela. Então, é importante que a gente tenha serviços que a gente chama de facilidade de acesso. Então, o serviço voltado para a população em situação de rua, ele vai ser ou a buscativa, como é a nossa abordagem, que vai na rua de fato, né, e busca umas entregas que são mais concretas para que as pessoas percebam que ali tem coisas que podem atendê-las de fato. Ou espaços como o Centro Pop, em que o acesso tem que ser facilitado. Então, a gente não pode colocar muitas barreiras para essa população entrar, porque ela já tem dificuldade de procurar e de permanecer. Então, são serviços que precisam estar ali um pouco mais... E acho que o grande desafio que a gente tem é entender que essa população vai precisar desse pensamento para as necessidades dela em todas as políticas. Então, a gente precisa de políticas de educação, de saúde, de moradia, que pensem de fato essas necessidades, né? Que olhem para essa diferença desse público, assim, para essa especialidade. Que vai tanto atendê-los, mas também vai facilitar o serviço, né? Da assistência social para promover o atendimento deles. E aí, Aline, como a política pública de assistência social contribui no atendimento a esse público? Hoje a gente tem alguns serviços que são direcionados para esse público, né? Além deles poderem ser atendidos em todas as nossas unidades, a gente tem o Centro Pop, os Centros Pop, né? Que são unidades de atendimento voltadas para esse público. E lá a gente tem tanto o atendimento assistencial, que pensa esse processo de vinculação da rede comunitária, da rede familiar, quanto as questões assim de rotina diária. Então, no Centro Pop, a pessoa consegue tomar banho, consegue se alimentar, consegue usar a lavanderia, que são questões que na rua, de fato, você tem uma dificuldade, né? A gente tem o serviço de abordagem social, que é esse que eu falei, que é na rua. Então, o serviço de abordagem ele é muito importante porque ele vai no espaço onde a pessoa está.
Já que muitas vezes essa pessoa não acessa outro serviço. Então ele é como se fosse uma porta de entrada para essa população. E as equipes são formadas por pessoas que já vivenciaram situação de rua. Então essas pessoas também conseguem tanto reconhecer essa dinâmica que já vivenciaram, quanto facilitar esse vínculo e entender, talvez, quais seriam as prioridades para aquela pessoa, né? As necessidades para aquela... Não é um serviço voltado para ir lá e retirar aquela pessoa da rua, mas para ir lá e ver quais são as necessidades daquela pessoa, para que ela possa pensar um projeto ou de saída da rua, ou de outras questões nesse sentido. E as unidades de acolhimento, para onde as pessoas são encaminhadas quando elas desejam ir para algum local, né, nesse outro processo, assim. Esse serviço que você falou, né, que é feito diretamente na rua, seria do CELS, né? Quando ele acontece, então, quando a equipe vai lá, é para trazer, de repente, como é que eu posso dizer assim, uma conscientização ou não? É só para identificar a necessidade? Não, como é que funciona, assim? A equipe, de fato, faz um atendimento. Então, assim, ela faz a primeira abordagem para aquela pessoa, e aí ela cadastra aquela pessoa, ela verifica as demandas que aquela pessoa tem, tanto para a nossa política quanto para outras políticas. E aí ela pode fazer uma abordagem, fazer um atendimento, que às vezes naquela primeira abordagem ela não consegue ouvir, aí ela volta e faz um atendimento. Tem pessoas que são acompanhadas, e aí você verifica, essa pessoa precisa ter uma demanda de saúde. A gente pode ir junto com essa pessoa para que ela saiba onde é o serviço, para que ela entenda como funciona, para que ela acesse aquele serviço. Então é um serviço tanto de identificação, ele é muito importante para nós para a identificação, mas é um serviço também de mapeamento de necessidade daquela pessoa e de encaminhamento. Além disso, o SES também faz essa conversa com a comunidade, de esclarecer qual é o serviço, qual é a situação daquela população, de tentar fazer um pouco essa... Então, ele é um serviço, de fato, que ocorre nos locais. Entendi. Né? E aí ele pode referenciar a pessoa nos equipamentos. Pode trazer, então, para o centro pop, para acolhimento. É um serviço importante para a gente, por exemplo, para identificar situações de trabalho infantil que acontecem na rua, né? E que estão aí entre algumas das formas mais difíceis de violações a serem identificadas. Aline, como foi bom a gente conversar sobre esse assunto. Eu acredito, assim, que vai ajudar demais, né? Principalmente quem trabalha na assistência social e para quem é de fora, para entender um pouquinho mais de como funciona, né? Mas era um assunto que a gente já tinha há bastante tempo aí, uma vontade e muita gente querendo que fosse abordado. Então eu quero te agradecer a sua disponibilidade e trazer um assunto tão importante, mas de uma maneira bastante leve e que seja compreensível, né, para todos. Muito obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço e, enfim, é sempre importante pra gente conversar sobre essas coisas, a gente fica à disposição sempre. Obrigada. Então é isso, pessoal, nós chegamos ao fim de mais um Suas Conversas e como vocês já sabem, essa conversa ela vai ficar disponível na Escola Virtual da SEDES e também nas nossas redes sociais. Até a próxima!